Olá, querido aluno e amigo do Máximos Aprenda Fácil. Meu nome é Marcon Santos. Estamos aqui com mais uma aula de geometria de vestibular, uma questão do Enem, tá? Então, nós estamos aqui apresentando a questão. É uma questão bastante grande, uma questão bastante cheia de informações. Eu vou te ajudar a ler. Só quero destacar o novo layout que você tem. Aqui é o grau de dificuldade que você tem da questão. Aqui é a matéria que estamos resolvendo e aqui é a instituição de ensino. Estamos na segunda aula de exercícios de trigonometria em nosso canal. E vamos, antes de mais nada, eu queria chamar você para ver a primeira parte dessa aula. Se você não viu a primeira parte, que é a aula de funções trigonométricas, e a primeira parte, que são os exercícios de aplicação, convido você para que assista essa aula. Não tem como você assistir essa aula de vestibular sem você ter visto essas duas aulas anteriores, que vão fortalecer o seu conhecimento para que você possa estar nessa aula de uma maneira mais tranquila e com muito mais base, para que você tenha possibilidade de solução, ok? Vamos lá então. Quero também pedir para você, curta, comente. Gente, interaja mais no nosso canal, o trabalho absurdo que isso oferece para a gente quer ouvir você, a gente quer interagir com você. Então, por favor, a gente aguarda realmente esse contato forte entre o conteúdo e quem recebe esse material com muito carinho, tá bom? Então vamos lá. Um satélite de telecomunicações, em T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Então nós temos um satélite que tem um tempo, que está em órbita e está uma distância R quilômetros de centro da Terra. Por que R quilômetros? Porque é um raio, e o raio, como a Terra é um círculo, né? Você tem um raio de distância do centro, da onde está o satélite até a Terra. Então, essa distância é determinada por R. Porque a trajetória também do satélite é circular. Quando R assume valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu é o máximo e perigeu é o mínimo, respectivamente. Supõe que para esse satélite o valor da função seja dado por isso aqui. Eu preciso ler, não precisa ler que está bem explícito ali. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu. Então ele está pedindo para você calcular a soma do apogeu e do perigeu, representado por S. O cientista deveria concluir periodicamente S atinge o valor D, então ele quer a soma do apogeu e do perigeu. Vamos lá então. Agora eu vou colocar a função aqui e vamos pensar no seguinte. Você está olhando essa função. Caramba, que difícil. Então, como eu já disse, que o apogeu é o ponto máximo. Aqui você tem uma função relacionada a cosseno. Nós sabemos que o valor máximo de cosseno é 1. E o valor mínimo de cosseno é menos 1. Tá? Então essa função ela vai atingir esse valor máximo de 1. O máximo valor que o cosseno vai poder ter como um todo é 1. Vocês lembram na aula que eu expliquei isso? O cosseno ele varia de menos 1 a 1. Então mínimo menos 1 e o máximo 1. Então, como eu já disse, cosseno de 0,06t vai ser 1. Vou substituir isso aqui na equação. 1 mais 0,015 vezes 1. Então, vai ficar exatamente 1 mais 0,15, porque 0,15 vezes 1 é o próprio número, né? Vou somar, vai ficar 5,865 dividido por 1,15, e dividindo isso vai ficar R igual a 5.100, ok? Esse é o raio inicial dessa estrutura. Agora, 5.100 km. Agora eu vou ver o perigeu. Perigeu é o ponto mínimo, beleza? O perigeu vai ser o quê? Menos 1. Cosseno disso aqui vai valer menos 1.
R vai ser 5865, em que vai ficar 1 mais 0,15 vezes menos 1, substitui isso aqui tudo por menos 1. Então o meu R vai ficar 5865, 1 menos 0,15, 5865 vai ficar sobre 0,85, e finalizando nós temos o raio total relacionado ao ponto mínimo, 6.900, ok? Quilômetros. Agora, o que você vai entender, ok? Pô, ponto máximo é 5.100 e ponto mínimo 6.900. Perceba que o cosseno ele está no denominador. O maior valor possível vai fazer com que diminua mais esse número. Deixa eu pegar 5865 e dividir por um número 2x, porque o ponto máximo vai ser 2x. E eu vou encontrar um resultado. Agora, se eu pego esse mesmo valor e diminuo, divido por um número menor que ele, quanto maior o número no denominador, você vai ter o quê? Um número menor. Se você tem um número pequeno no denominador, você vai ter um número maior. Por isso que é esse resultado, se alguém questionar esses valores. Ponto máximo 5.100, ponto mínimo 6.900. É por isso, tá? Porque o cosseno está no denominador. Ele tem uma função inversa. Bom, e lá no exercício ele pede o quê? Uma soma, né? Do perigeu do apogeu com o perigeu. Então nós vamos somar. 5.100 mais 6.900, nós vamos encontrar 12.000 quilômetros, ok? Então, seria a letra B a resposta. E vamos agora para a nossa questão número 2. Na questão número 2, é uma questão fácil da Universidade do Piauí, Federal do Piauí, tá? Muito tranquila, gente. Fala o seguinte. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 km, a altura atingida pelo avião em metros é... Então, imagine um avião. Olha o avião aí. O avião está aqui. Então, ele vai voar 1.000 km nessa direção. Então, vamos ver como é que vai ficar essa arte aí. Então, 1.000 km, ele que é a altura que o avião vai atingir, e 30 graus. Beleza? Olha, essa arte bem feita, que foi feita aí, merece um likezinho, um comentário, hein? Por favor, hein? Dá essa moral pra gente aí. Mas voltando. Depois de percorrer 1.000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é... Aqui você já viu a matéria, então não preciso me preocupar com o conteúdo, porque você já viu a teoria. Qual é a relação do ângulo com a altura? Tá? Se você olhar, ele vai estar batendo o quê? No oposto, certo? E isso aqui quem que é? A hipotenusa. Muito bem. Qual a relação de oposto em relação à hipotenusa? É o seno. Então, o seno de 30 é o cateto oposto à hipotenusa. Você já sabe, através das nossas aulas, que seno de 30 vale meio. E vai ficar cateto oposto H sobre hipotenusa 100. 1.000, perdão. Vou fazer o cruz credo. 2 vezes H é igual a 1 vezes 1.000. E o nosso H, 1.000 dividido por 2, vai ser o H, que vai ser o quê? 500 metros. Beleza? Então, essa resposta é a letra C. 500 metros. Matamos mais uma questão extremamente simples. Beleza? Agora nós vamos para a questão número 3. Vamos lá. Nosso intuito é atender as pessoas de modo nacional. Então, eu repeti uma questão do Enem aqui, questão número 3. E essa questão já é de grau médio, que já exige uma interpretação. O que eu quero falar com você? Vamos ler aqui primeiro a questão, depois eu vou te dar uma dica extremamente importante. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 km a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá, Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte de um programa do projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para medição de comportamento da camada de ozônio. E a sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto da medição. Aí nós temos um link de internet que está essa reportagem. Vou te dar uma dica extremamente importante, tá?
É uma dica que vale like, hein? É uma dica que vale comentário. Por favor, vamos lá. Essa situação, toda vez que eu fazia a prova do Enem e via um link de internet com uma informação antes, eu sempre pulava. Tempo no Enem vale ouro. Então o Enem ele tem um gosto absurdo de colocar textos enormes para poder a questão ficar mais complexa. Eu pulo. Então o que eu faço? Eu vi esse texto, vi um link na internet, beleza. Eu olhei esse desenho aqui. Já sei o que é, trigonometria, beleza. Aí eu vou mudar para a segunda parte para continuar o que eu estou falando. Nessa segunda parte, o que eu vou fazer? Eu vou ler a segunda parte da informação. Então fala o seguinte: na data do acontecido, que eu não sei o que é, 2 pessoas avistaram um balão. Opa, o que eu já entendi é um balão, ótimo. Uma estava a 1,8 km na posição vertical do balão e avistou um ângulo de 60 graus. Olha o ângulo de 60, olha 1,8 km. A outra estava a 5,5 km na posição vertical do balão. Opa, 5,5, eu estou vendo 3,7. O que é? 3,7 mais 1,8 dá 5,5. Ótimo. Alinhado com a primeira e no mesmo sentido conforme a figura. E avistou-se o ângulo de 30. Olha o 30 graus aqui. Qual a altura aproximada que se encontrava o balão? Gente, o texto da primeira parte nem faria a falta. Entendeu? Que aqui eu já consegui entender. E esse tempo que eu economizei lá atrás, eu ganho como um todo na prova. Tá? Então eu tento. Se eu precisar, eu leio. Se eu não precisar, eu sigo embora. Sigo em frente. Porque aquele texto não é uma referência ao exercício. Você percebe que esses textos não tem dado nenhum lá. Tem um número lá, porque a gente nem aproveitou aquele número. Então isso se dá uns 70% das questões do Enem. Eu faço isso e sempre dá certo. Vamos lá então. Aqui você tem a altura, certo? Então ele quer a altura do balão. Então a altura é o que ele quer. O que essa altura está para esse ângulo? 60 graus, beleza? Está como o cateto oposto. E esse aqui é a cateta adjacente relacionada à figura. Oposto em relação ao adjacente, eu tenho o quê? Tangente. Então esse triângulo aqui já daria para descobrir a altura. Mas vou dar uma observação 2 aqui. E se eu quisesse usar o triângulo todo? Também daria, ó. Triângulo todo aqui, esquece essa medida do meio aqui, esquece. Eu quero o quê? 30 graus, 5,5, que é a somatória dessas duas medidas, e a altura. Também seria tangente. Tangente de 30 é igual ao cateto oposto H sobre 5,5, também daria. Então eu vou fazer com 1,8, tá bom? Então olha só, tangente de 30 é igual a tangente de 60, perdão, é igual a cateto adjacente sobre o cateto oposto. Tangente de 30 é quem? Raiz de 3. É igual a H sobre 1,8. Então o que eu vou fazer? Expressão cruzada. Então eu vou ter que H igual 1,8 vezes raiz de 3. Bom, 1,8 vezes raiz de 3, se você não sabe, não esqueça. Raiz de 3 é 1,7. Tá? Então não esqueça dessa raiz. Tá? Muita gente tem dificuldade de armazenar essas informações. Toda vez que você vai trabalhar com matemática, física, química, tem informações que você já tem que saber de cabeça. Eu vou aproveitar e vou te dar mais uma informação para que você não esqueça. Bom, a raiz de 2, como eu não cheguei a falar aqui, mas eu vou te dar uma dica. A raiz de 2 é 1,4, ok? Esse 1,4 é uma outra informação que você também precisa guardar. Bom, esse 1,4 é muito interessante que você guarde. A raiz de 3 também é muito interessante. Se pedir 2 casas decimais, gente, também você pode fazer, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Se você pedir raiz de 2, é 1,41. E se pedir raiz de 3 com mais uma casa, você vai fazer o quê? Você vai guardar também essa informação, que vai ser 1,73, tá? Então, 1,4 é a raiz de 2, 1,7 é a raiz de 3, se pedir mais uma casa, é 1,41, ou raiz de 3, 1,73. Não se esqueça. Vamos fazer com 1,7, porque não tem necessidade, tá? 1,8 vezes 1,7, vou encontrar 3,06. Com isso, eu marcaria a letra C, que é o número mais próximo. Se eu tivesse feito com 1,73, eu teria achado, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Te espero na próxima aula. Não se esqueça de comentar, gente. A gente precisa disso. Eu fico pedindo ao longo do vídeo todo, para não ser chato, mas a gente precisa realmente, as pessoas não interagem com a gente. Quero desejar tudo de bom para você. Te espero na próxima aula. Um forte abraço do seu querido e amigo professor Marcon Santos. Valeu!